aí, mestre. Estamos ao vivo. Ao vivo não, online. Estamos online, é isso aí. Sociologia, pessoal, tudo bem? Estão assistindo a aula aí na sexta-feira. Eu tô gravando essa aula de manhã. Tive que fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é acordar bem cedo para ir para longe da minha casa. Mas é isso aí, estamos aí porque as aulas não podem parar durante o recesso. Vocês têm que continuar estudando, porque o vestibular ele não vai se atrasar 15 dias, né? Vocês têm que manter esse ritmo aí nesse ano, que é um ano muito puxado, é um ano muito difícil. É o ano aí do vestibular de vocês. Já passei por isso e realmente vocês estudam bastante, talvez até mais do que quando a pessoa entra na faculdade em determinados períodos. Acho que é por aí, né, Igor? Com certeza. Faculdades tem períodos que são mais tranquilos. Enfim, sociologia hoje, qual é o tema? Sociedades simples e sociedades complexas. Nesse nosso plano extensivo que é um pouco de sociologia, um pouco de antropologia, e vocês saem aí mais preparados nesse assunto de ciências humanas. Beleza, pessoal? Recado de sempre, seguir a gente aí no Instagram pessoal meu, e o Instagram do canal tá aí na tela, e também se inscrever no canal, muito importante que vocês se inscrevam, ajuda o nosso trabalho, incentiva o nosso trabalho da gente estar trazendo esse conteúdo aí. Se inscreve, ativa o sininho da notificação, curte esse vídeo, comenta, vocês vão estar me ajudando demais, 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 é uma coisa que não custa para vocês fazerem. Valeu, gente, beleza? Vamos lá então para a nossa aula de hoje de sociedades simples e de sociedades complexas. O que precisamos saber? Primeira coisa, o que são as sociedades simples? Depois, o que são as sociedades complexas? Terceiro ponto, como o Émile Durkheim, um importante sociólogo, já tiveram aula dele. Quem não teve, vai lá no vídeo. Vou citar ele aí ao longo do ano nas aulas de sociologia. É muito importante como Durkheim via os tipos de sociedade. Também falaremos, quarto ponto, como o indivíduo vai conviver na sociedade simples e na sociedade complexa. E por fim, como funcionam, né, as sociedades de cunho totalitário e como acontece a desumanização do indivíduo. Beleza, gente? Vamos lá. O que são sociedades simples, então? Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse termo de sociedade simples e sociedade complexa foi cunhado pela antropologia. E aí, só fazendo um adendo, o que a antropologia ela se propõe a fazer? A antropologia ela surgiu ali no século XX, né? E ela procurava inicialmente, quer dizer, estudos sociais já surgiram antes, mas a ciência mais institucionalizada da antropologia ela surge aí no século XX. E ela procura, em primeiro momento, entender sociedades tribais, sociedades tradicionais, sociedades que não têm o padrão de escrita europeu, ocidental, sociedades aí que funcionam de forma diferente, por exemplo, as sociedades indígenas aqui da América do Sul, do Cone Sul, da América Central, da parte norte aí do nosso continente. Enfim, a ideia da antropologia era entender essas sociedades para dar munição, para dar conhecimento, para que o colonizador pudesse implantar o seu projeto de poder de uma forma mais facilitada. Beleza, gente? Mas no século XX, a partir do avanço dessa ciência, ela foi optando por se diversificar mais. Ela começou a estudar sociedades mais complexas, a estudar sociedades que não eram tribais, não eram tradicionais, ao ponto de chegar ao que é hoje, né? Um estudo social como um todo, com muitos elementos, unindo várias ciências e aí sim criando a antropologia. Bom, a antropologia, como qualquer ciência de um cunho mais tradicional, o que ela queria? Ela queria se aproximar das ciências exatas. Isso aí é uma tendência do início de muitas ciências humanas. A história já passou por isso, a sociologia já passou por isso, a filosofia já passou por isso, e a antropologia, a ciência política. Todas essas ciências humanas, elas procuraram um método, uma metodologia que as aproximasse ali do que seria a ciência exata. Por quê? Na ciência exata, em tese, você tem uma resposta final para um problema. Você tem uma resposta final. Pensem comigo, como seria bom se a sociologia tivesse uma resposta final para todas as questões da sociedade. A gente não teria por que ter guerra, a gente não teria fome, a gente não teria desigualdade social absurda, a gente não teria as mazelas que a gente vê no Brasil hoje.
E é por isso que as ciências humanas o tempo inteiro tentaram se aproximar das ciências exatas, processo esse que não deu muito certo, porque quando tentaram se aproximar, muitas vezes elas desumanizaram o processo e acabou gerando um efeito que não foi legal. O que a gente entende hoje das ciências humanas é que elas são reflexivas. Elas não se propõem a responder de uma forma final determinada questão, mas sim refletir e aí cada indivíduo chegar à sua conclusão e esse apanhado de conclusões vai gerar uma opinião geral. Beleza, gente? Bom, sociedade simples, continuando. A ideia inicial é que esse termo sociedade simples e sociedade complexa estivesse extremamente ligado ao capitalismo. Como assim? Ser mais complexo, nesse modo tradicional da classificação da antropologia, ser mais complexo é ser mais capitalista. Ou seja, primeira imagem, essa imagem aí que está embaixo, indígenas, né? Representando aí uma sociedade indígena. Eles estão ali, ó, no baixinho, no primeiro degrau da escada. Essa escada se chama capitalismo. Eles estão no primeiro degrau. No meio a gente tem ali uma sociedade do final da Idade Média, já início da Idade Moderna. Eles já estão no meio da escada, porque eles já estão desenvolvendo mais ali o sistema capitalista. No auge ali, a gente tem uma sociedade puritana norte-americana, ali do século XVIII, por aí, século XIX, já extremamente capitalista. Qual é a ideia? Essa sociedade puritana norte-americana, ela é mais complexa, dessa forma tradicional de se classificar, do que a sociedade indígena atual, porque o capitalismo está mais desenvolvido ali. Ou seja, está extremamente ligado ao capital. E qual seria a sociedade aí que está no auge dessa escada, que não deu espaço para botar? Se eu botasse todas as sociedades, vocês não iam conseguir ver e não ia dar aí na nossa diagramação. Qual seria o auge? Seria, pessoal, uma sociedade 100% liberal, 100% tecnológica, 100% globalizada, com o Estado mínimo não interventor, extremamente capitalista, extremamente tecnicista, e esse seria o auge aí da complexidade da sociedade. Ou seja, esse conceito antropológico está extremamente ligado à economia. Economia capitalista, mais complexo. Economia não capitalista, menos complexo, sendo caracterizado aí como uma sociedade simples. Aí outro ponto sobre a sociedade simples. Não necessariamente é uma sociedade isolada. Não necessariamente, vou explicar. Nessa imagem que a gente está vendo aí de uma notícia do G1, né, tá escrito assim: missionário é morto a flechadas após entrar em ilha ocupada por tribo isolada. Isso aconteceu, se eu não me engano, no ano passado. Lembra, Igor, desse episódio? Do missionário. Foi um missionário que foi para uma ilha lá deserta no Pacífico. E aí ele chegou para catequizar, né, o pessoal morador dali. Os caras receberam flechadas, mataram o cara. E aí algum desses nativos foi preso, alguma coisa assim? Não, porque eles estavam ali na terra deles, fora da sociedade. Então eles são até, de certa forma, inimputáveis, porque eles não pertencem, né, a esse mundo globalizado. Bom, qual é a ideia? Esses caras eles seriam caracterizados como sociedade simples, uma sociedade com uma economia rudimentar, com uma única etnia, com uma única língua, com uma cultura semelhante entre todos, não tem grandes conflitos sociais, é mais ou menos ali uma estrutura que está funcionando da mesma forma há 100, 200, 300 anos, é uma coisa muito tradicional. É uma coisa que não tem muitos problemas e muitas coisas para consertar, que não precisa de um Estado forte interventor. Eles seriam caracterizados como sociedade simples. Contudo, não é só essa ilha isolada. Você pode também ter sociedade simples numa parte continental, que não é ilha, é continente e tem vizinhos. Só que, para ser sociedade simples, em geral, esses vizinhos precisam estar relativamente distantes ou então não exercer muita influência. Senão essa sociedade simples, logo ela vai ser incorporada pelo todo e aí vai entrar naquela dinâmica de sociedade complexa. Beleza? Agora, outra coisa interessante aí da gente falar da sociedade complexa. Esse termo complexo, ele é, de certa forma, mentiroso, enganador. Porque para todas as sociedades possuem a sua complexidade. A gente usar esse termo hoje em dia
é meio estranho, né? Pega um pouco mal a gente dizer, por exemplo, que caramba, a sociedade brasileira é mais complexa do que a sociedade, sei lá, do Trinidad e Tobago, um país pequenininho aí da América Central. Se eu não me engano, é América Central. Ou que a sociedade brasileira é mais complexa do que a sociedade do Suriname, ou da Guiana Francesa, ou da Guiana, países pequenos aí ao norte do Cone Sul. A gente não pode sair falando isso porque realmente é um termo enganador. Porque até essas sociedades de países menores, por exemplo, o Uruguai, acho que tem 5 milhões de habitantes, 5, 6. A gente não pode dizer que a sociedade uruguaia é menos complexa, porque apesar de ser menor, tem sim a sua complexidade. Contudo, pessoal, esse termo ele foi cunhado na antropologia ali no século XX e ele acabou se tornando muito tradicional. Então ele é usado hoje para fazer essa diferenciação, mas a gente não pode usar isso no dia a dia, né? Sair falando que uma cultura é mais evoluída do que outra, que uma é mais involuída e assim por diante. Agora, o que caracteriza então a sociedade complexa? O principal ponto é essa imagem aí. O que é essa imagem? Essa imagem ela foi usada na capa do livro do Thomas Hobbes. Ela foi associada à figura do filósofo inglês Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele desenvolveu a ideia do Leviatã. O que seria o Leviatã? O Leviatã é um monstro marinho, muito poderoso, muito grande. E o Thomas Hobbes disse o seguinte: os seres humanos viviam num estado de natureza. O mais forte dominava o mais fraco. No máximo se organizavam-se ali em tribos. E a tribo mais forte dominava a mais fraca, era um estado eterno de guerra, era um estado eterno de briga por recursos, era um estado eterno de falta de cooperação entre os seres humanos. Os seres humanos, então, eles vão se reunir e vão criar um organismo artificial, imaginário, que é mais forte do que eles. E o nome desse organismo é Estado. O nome desse organismo é Brasil, é Estados Unidos, é Argentina, é África do Sul, França. O nome desse organismo é Estado. Ele não existe na realidade. O Brasil, a bandeira, não existe como um ser na realidade, mas foi criado. E essa criação serviu para refrear o instinto do ser humano de briga, o instinto de guerra. E aí o ser humano ele vai criar o Estado, ele vai se organizar dessa forma para evitar de estar nesse momento ali que o mais forte domina o mais fraco o tempo inteiro. E aí cada um vai abrir mão da sua liberdade em prol da ideia geral de paz e de harmonia. A sociedade complexa, pessoal, ela tem a figura do Estado forte. O Estado é forte, o Estado é interventor, o Estado ele tem economia própria, o Estado ele te obriga a ter um sobrenome. Já pensaram nisso? A gente nasce com um sobrenome. E se o nosso sobrenome for feio, você quiser trocar? Ah, eu não gosto, por exemplo, do Silva que eu tenho. Eu não gosto. Eu não posso trocar, porque o Estado já disse que isso aí vai ser até os últimos momentos, vai ser para sempre. E isso é uma marca da sociedade complexa. A sociedade complexa tira a liberdade do indivíduo, segundo Thomas Hobbes, filósofo inglês. A gente tem um registro civil que não pode ser mudado, nível de sobrenome, por exemplo. A gente tem muitas etnias dentro de um país, a gente tem muitas culturas dentro de um país, e essas culturas e essas etnias, nessa ideia de sociedade complexa, elas entram em choque, elas entram em conflito, vez ou outra, e o Estado acaba sendo necessário para regular esses conflitos e para manter pelo menos uma aparência de paz social. Basicamente é isso. A sociedade complexa tem a figura do Leviatã, tem a figura desse monstro poderoso, superior aos seres humanos, que é o Estado, que é esse Estado que a gente vive hoje, onde a gente é obrigado a pagar os impostos, obrigado a ter o nosso sobrenome, obrigado a obedecer determinadas regras, obrigado a fazer N coisas durante a nossa vida. A gente já nasce sem a liberdade por conta do contrato social que foi estabelecido. Agora, quando a gente fala de sociedade complexa, a gente tem aquela tendência, né, de falar assim, sociedade complexa é nos dias atuais, sociedade complexa precisa de internet, sociedade complexa precisa do direito ocidental, né, das leis ocidentais, ela precisa funcionar no capitalismo. A gente viu, né, que, de fato,
mais complexo tende a ser mais capitalismo. Contudo, existem exceções. A gente tem grandes exemplos de sociedades complexas na antiguidade. Primeiro exemplo que eu coloquei, a China antiga, unificada pelo imperador Qin Shi Huang. Esse imperador aí muito famoso, né, na China, a gente não estuda ele aqui no Brasil, a gente não estuda muito história asiática. No Brasil, pouco a gente vê na realidade. Ele tinha ali um sistema de governo extremamente complexo, com vários funcionários públicos, com economia própria, com sistema de empréstimos, com sistema de financiamentos a negócios próprios, uma economia toda complexa, uma coisa extremamente bem elaborada, numa época em que a gente não tinha nem a prensa, a gente não tinha nem a capacidade de imprimir papel, era tudo escrito ali no pergaminho. E isso aí foi possível, né? Essa construção de uma sociedade complexa ali na época antes de Cristo. Segundo a imagem, Cleópatra, a grande rainha do Egito, figura mais importante, mais conhecida dentre os faraós egípcios. Sociedade egípcia extremamente complexa. Tinha diferenciação entre quem era livre e quem era escravo, tinha sistema de crédito, tinha sistema de colheita específica em determinada época do ano, tinha toda uma política relacionada ao Rio Nilo, todo um corpo social funcionando ali, sim, de uma forma complexa, mas também numa época muito antiga. Terceira imagem, Carlos Magno, do Império Carolíngio, aí na Idade Média, já é mais recente. Já voltamos aí o quê? 700 anos, por aí. Também uma sociedade complexa, com várias províncias, com vários nobres que obedeciam ao rei. Ou seja, não necessariamente para ser complexo tem que ser contemporâneo ou moderno. Pode também ser antigo. Ao passo que a gente tem sociedades simples, agora no século XXI, como é o caso ali dos indígenas que atiraram naquele missionário. Deixa eu beber uma água rapidinho. Agora, beleza, falei muita coisa legal sobre as sociedades complexas, que, caramba, elas têm uma estrutura muito boa, que elas fornecem muitas oportunidades. Por exemplo, numa sociedade simples seria muito difícil você obter um financiamento de uma casa ou um crédito para você comprar um carro. O sistema bancário, ele evoluiu ao longo do tempo e tudo mais. Contudo, pessoal, a sociedade complexa ela tem muitos problemas. Um país grande demais torna-se difícil demais de administrar. Um país com muita população tende a ser um país com muitos problemas. Um país com uma população muito grande, com etnias variadas, com cultura variada, tende a ter muitos conflitos e necessitar de um Estado forte interventor para evitar que o angu venha... Como é que é? Azedou o angu? Não. É esse termo. Que o angu não venha azedar. Enfim, qual o problema disso tudo? Na sociedade complexa, você vai ter uma minoria e vai ter uma maioria. Como funciona isso? Por exemplo, aqui no Brasil, basicamente, a gente pode dividir metade da população em negros e outra metade em brancos. 50%, está bem pareada a quantidade de indivíduos. Contudo, os negros são considerados minoria, porque eles são, historicamente, prejudicados pela mazela do racismo, pela herança da escravidão e do colonialismo e de todas essas coisas que a gente vê nas aulas de história e vê na nossa realidade cotidiana. Nas sociedades complexas, a gente tem esse fenômeno, né, das minorias, que são grupos que são prejudicados. A sociedade complexa ela tende a ir para a desigualdade. Ela tende a ter um cara no topo da pirâmide e ter uma base ali de minoria que está sendo discriminada, que está recebendo menos oportunidades e que vive, né, de uma forma injusta. Isso é uma marca também da sociedade complexa. Exemplo aí, os indígenas no Brasil, que sofrem historicamente com a falta de demarcação de terras, com os conflitos ali com garimpeiros, com conflitos até com traficantes ali, no caso do rapaz da... Ele era da FUNAI, né, o rapaz que... Hein, Igor? O rapaz que sumiu era da FUNAI, não era? Te lembra, Ju? Então, a gente tem casos até relacionados com tráfico de drogas e isso aí é uma marca da sociedade complexa. As minorias, elas tendem a ser prejudicadas nesse tipo de sociedade. Bom, citação do Durkheim. A construção do ser social, feita em boa parte pela educação,
é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, o que balizam a conduta do indivíduo no grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. O que o Durkheim está querendo dizer? Que na sociedade complexa, o indivíduo ele até tem escolha, né? A gente individualmente tem escolha, mas se a gente pegar o todo, a gente, como corpo social, né, a gente tende a seguir o que está sendo imposto. A gente tende a seguir a moral vigente. Aula de filosofia aí da moral e ética, pessoal. Bom, agora características da sociedade simples para o Durkheim. Uma desvantagem aí da sociedade simples. Já falei mal da complexa, vamos falar um pouquinho da simples. A sociedade simples ela tende a vigiar os cidadãos de perto. Ou seja, uma sociedade que é pequena, tem pouca gente, as pessoas se vigiam muito. E os fatos sociais que o Durkheim trabalha, né, eles são mais fortes nessa sociedade simples. Porque se vivem 50 indivíduos e a tradição é aquela, é muito mais difícil para um indivíduo quebrar um padrão, para um indivíduo quebrar uma regra social. Ele, em geral, vai seguir de uma forma quase impossível de ser refreada aquela norma vigente. E o próprio conceito, pessoal, essa é a parte boa, o conceito de solidariedade é diferente na sociedade simples. Como a gente tem menos indivíduos, os indivíduos se conhecem. Nós não somos números numa sociedade simples. Nós não somos um CPF, um RG. Nós somos pessoas, nós conhecemos. Quem vive em cidade pequena sabe disso. A vibe da cidade pequena é diferente, por exemplo, de São Paulo ou Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas passam andando rápido, uma atropelando a outra. Você vê constantemente aqui no Rio, por exemplo, quem anda de trem sabe, briga no trem o tempo inteiro, que tem um passageiro saindo e outro entrando, e muita gente, um formigueiro de gente briga. Enfim, na sociedade simples a gente não vê isso, porque as pessoas em geral se conhecem, criam um vínculo afetivo, e nesse momento, o problema de um tende a se transformar no problema de todos. Tem uma sugestão de filme aí, pessoal. Depois dessa aula, assistiram todas as aulas aí da sexta? Assistam esse filme, Bacurau. É um dos melhores filmes que eu já vi, filme bem interessante, brasileiro, e ele exemplifica muito esse mecanismo de solidariedade, ele exemplifica muito o funcionamento e o orgulho de uma sociedade considerada simples. Filme esse aí eu não vou dar spoiler, que ele é recente, só assistam. Dar spoiler de Bacurau acho que já é demais, que foi do ano passado, eu acho. Enfim, continuando aí. Sociedade complexa, então, é marcada pela violência e pela repressão. Justamente por você ter muitos grupos ali que são conflitantes, ter muitas ideias políticas diferentes, ter muitas etnias diferentes, ter muitos reflexos aí aqui nos países do terceiro mundo, ter muitos reflexos do colonialismo, existe muita violência, existe muito conflito. E por isso o Estado, ele tem uma tendência, não estou falando que é o certo, estou falando que é o que aconteceu. O Estado ele tem uma tendência a seguir isso, a ser também violento, a ser também repressivo. Essa é uma outra desvantagem da sociedade complexa. E outro ponto, também é necessário ter mais tecnologia. O que acontece? Pessoal, seria impossível, por exemplo, para a China ter aquela sociedade ali com 1 bilhão de habitantes, se não tivessem tecnologia absurdamente boa, se não conseguissem monitorar as pessoas, se não conseguissem transformar o ser humano num dado, o ser humano em um número. Se eles não pudessem fazer isso, não teria como a China existir, com essa quantidade de habitantes absurda. Pensem bem, se você não tem um banco ali de impressões digitais ou um banco de registro civil, o cara comete um crime e aí? Vai ficar por isso mesmo. É uma população muito grande. É um país muito grande. E é por isso que a tecnologia ela é extremamente necessária para fazer o governo nesse tipo de sociedade funcionar. Para que o crime não fique impune, para que o cara pague os seus empréstimos, para que o cara pague os seus impostos, para que a lei seja obedecida e para que o próprio Estado funcione. Para isso é necessário a tecnologia. A tecnologia, então, ela vai se associar muito ao controle. As câmeras serão cada vez mais necessárias.
inteligência da polícia vai ser cada vez mais necessária. A inteligência na Receita Federal de um país, por exemplo, vai ser cada vez mais importante. A quantidade de dados, a organização desses dados, tudo isso é marca da sociedade complexa, porque na simples não precisa. Se você tem ali um lugar com 500 habitantes, você não precisa de um banco de dados para descobrir quem cometeu um crime. Basta perguntar para os vizinhos e para as pessoas que conhecem aquele indivíduo. Outro ponto, na sociedade simples, o vínculo afetivo é maior, mas também a responsabilidade é maior. Coloquei uma imagem aí de um casamento que seria representação de um casamento na roça, no meio agrário, né, no meio rural. Esse tipo de relação, ela não é uma relação só com o registro civil, não é uma relação apenas com a lei, mas também um vínculo entre famílias. Numa sociedade complexa, por exemplo, pessoal, o casal se conheceu no Rio de Janeiro através da internet. Eles se casaram e depois se separaram. As famílias se conheceram e tudo mais, mas depois cada um mora num bairro e a vida segue. Às vezes nem conversa mais um com o outro. Mas numa sociedade complexa, isso é muito mais... Numa sociedade simples, isso é muito mais difícil. Como que você vai separar um casamento de um grupo ali de 500 pessoas? É cada vez mais difícil e aí o vínculo afetivo ele tende a ser mais rígido e também a responsabilidade tende a ser muito maior. Aí a gente tem aqueles casos, né, bem tradicionais, antigos, conservadores, do cara obrigando o noivo a se casar com a noiva por N questões, enfim. E aí entra o outro ponto, sociedade simples. Como não tem tanto a presença do Estado, a quem pertence a justiça? Quem vai punir o crime? Quem vai fazer o papel ali da polícia? Em geral, quem vai punir é o grupo ou o próprio indivíduo. E é por isso que existem, por exemplo, crimes de vingança. Ah, ele matou meu filho, eu vou lá e mato o filho dele, e assim por diante. Esses crimes de vingança eles são marca da sociedade simples, as pequenas guerras entre grupos pequenininhos, ali naquele corpo social também pequeno. A justiça com as próprias mãos, então, ela é muito presente na sociedade simples, mas na complexa ela é um péssimo sinal. Se num país como o Brasil, pessoal, existe justiça com as próprias mãos, significa que a política pública do Estado não está funcionando. Porque a justiça não cabe a mim ou a vocês, cabe ao Estado. Cabe ao Estado ser justo. Cabe ao Estado desenvolver uma política penitenciária bacana, inteligente, com resultado. Né? Cabe ao Estado diminuir a quantidade de crimes. Se o Estado não está conseguindo fazer isso e o indivíduo está cometendo cada vez mais crimes, significa que aquela sociedade complexa ela está dando problema. Aquela sociedade complexa está com algum defeito. Ela precisa ser consertada de algum modo. Outro ponto importante é a questão da numeralização. Tem um sociólogo chamado Simmel. Eu estudei ele na faculdade, ele fala muito sobre isso, que conforme o capitalismo vai avançando, a gente vai perdendo os nossos nomes e vai se transformando nessa imagenzinha, que é um corpo ali cheio de números. A gente é quanto a gente tem no banco, a gente é quanto a gente tem, qual o número do nosso RG, do CPF, nosso título de eleitor, os nossos dados. Nós somos cada vez mais reduzidos a dados, a um código binário, né, e muito menos a individualidade de cada um. Para fechar, pessoal, último ponto da aula de hoje. Vamos lá, como funcionam as sociedades totalitárias / fascistas e como é a desumanização do indivíduo. Bom, primeira coisa, a sociedade totalitária tende a ser sociedade complexa. Simples, a gente não tem tantos exemplos de totalitarismo porque a organização política ela é mais tranquila, ela é mais estável, certo? Sociedades complexas elas podem ir para o totalitarismo. E como funciona? Primeira característica, o conceito de nação, o projeto de nação é mais importante que o indivíduo. Ou seja, é legal você morrer, lutar numa guerra e morrer pelo Brasil, pelas cores da bandeira, morrer para preservar a bandeira, para preservar os heróis nacionais, para ser um herói nacional. O projeto de nação, o projeto de grandiosidade nacionalista, ele é superior à vida humana nesse caso. E isso é muito perigoso. Por quê? Hoje é um indivíduo morrendo na guerra, amanhã é um grupo sendo exterminado em prol do grande projeto de nação. Entendem?
Aí, seguindo isso, o sacrifício ele é considerado honroso então. Só que não só na guerra existe o sacrifício na sociedade totalitária, mas também no cotidiano. Por exemplo, a Alemanha nazista, greve era proibida. Itália fascista, greve proibida. Em todos os sistemas totalitários, o indivíduo ele precisa se contentar com a situação que ele está em prol do projeto de nação que é maior do que ele. Ou seja, greve, totalmente proibido. Reclamar de salário, proibido. Reclamar dos preços do mercado, proibido. Tudo em prol do país. Em prol do país, todos os sacrifícios são dignos e honrados aí nesse sistema totalitário. O ser humano, então, ele vai funcionar como uma engrenagem desse sistema. Ele é só uma engrenagem. Ele não é um indivíduo que tem sonhos, anseios, desejos, talentos, caramba, tanta coisa. Não, ele é apenas mais uma engrenagem que precisa servir para fazer a roda ali do sistema totalitário girar. Se ele não estiver servindo, o que a gente faz com a engrenagem que está ruim? A gente joga, coloca à parte, coloca no lixo. E é por isso que no sistema totalitário a gente tem extermínio de minorias, como no caso dos judeus aí da Alemanha nazista. Beleza, gente? Vamos lá. Deixa eu beber minha água para a gente fazer exercício. Vamos lá. Questão, vamos lá. As sociedades complexas estão espalhadas pelo mundo capitalista. Uma das características principais desse tipo de organização social é: letra A, conflitos sociais entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Bacana, realmente. Letra B, grande avanço econômico para toda a população. Não, nem toda a população avança economicamente, às vezes é o contrário. Vamos lá. C, perseguição em todas as sociedades aos cristãos. Também não, nem toda sociedade persegue cristãos. Existem sociedades que sim, existe uma certa perseguição, sobretudo ali o Oriente Médio, né? Mas nem toda. Letra D, serviço militar obrigatório universal. Nem todas têm isso, tem sociedades em que nem tem serviço militar obrigatório para os homens. É tudo facultativo. Logo, letra A, questão certa. Exercício 2, Durkheim, um dos principais nomes da sociologia, analisa as sociedades simples e complexas. Uma das suas formulações é: letra A, sociedades simples possuem menor solidariedade devido às condições materiais pioradas, ou seja, tem menos dinheiro, ajuda menos. Nananina não, surpreendam-se vocês, às vezes quem tem menos ajuda mais. Sociedade simples vai ter mais solidariedade. Letra B, sociedades simples possuem vínculos mais íntimos e maior solidariedade. Isso aí. Letra C, sociedades complexas são socialmente perfeitas? Quem dera. E letra D, a cultura de uma sociedade complexa é superior devido à maior quantidade de referências. Nunca caiam nessa questão de dizer que uma cultura é melhor, que uma etnia é melhor, porque isso aí pega mal no Enem. E é mentira. Então, pessoal, letra B, nossa questão certa. Sociedade simples tem vínculos mais íntimos e maior solidariedade. Exercício 3. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. O líder na sociedade totalitária, ele representa o próprio Estado. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Comando. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Isso é verdade. Criavam-se realmente seitas ali, né? Muito violentas e muito radicais, às vezes até mais do que o governo totalitário. Essa juventude aí, juventude hitlerista, por exemplo, extremamente violenta, extremamente radical. Letra B, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. Não estavam conscientizando população nenhuma. Pelo contrário.
Letra C, estavam perseguindo quem era consciente. Letra C, pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava aos jovens como exemplos a seguir. Eles não eram coach de emagrecimento não, pessoal. Não eram pessoal que toma... Caramba, qual o nome? Chá verde não, toma aquele... esqueci o nome. É um chá... Suco detox. É isso, não é pessoal do suco detox não. Letra D, pelo diálogo, ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. Também não. Na realidade, a gente já tinha um governo totalitário e uma juventude que apoiava esse governo. Ela não estava sendo contrária a ele. E letra E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários, juntando muita gente, essa juventude, em geral não. Quem fazia isso era o próprio governo. A juventude, os grupos juvenis desses estados totalitários, eles agiam basicamente como cães de caça. Eles eram extremamente radicais e violentos, como diz aí a nossa letra A. Exercício 4. No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter à análise racional, sob um líder que falava em tom apocalíptico de poder e destruição mundiais e um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial. Um dos países mais cultural e economicamente avançados da Europa planejou a guerra e lançou uma conflagração mundial que matou mais de 50 milhões de pessoas. Texto é pesado, né, pessoal? Vamos lá. Comando da questão. Em linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como: letra A, nacionalista e pluripartidarista. A gente tinha mais de um partido na Alemanha nazista? Não. Letra B, racista e internacionalista? Também não. O que seria o internacionalismo? Seria ali tentar dominar outros países ou fazer acordos. A ideia principal do nazismo era tornar a Alemanha grande e não diminuir o Estado alemão, diminuir o nacionalismo alemão em prol de um projeto de país mundial. Não, nada a ver. Letra C, marxista. Nazismo não é marxista, vamos parar por aí. E nem pacifista. Caramba, contrário do contrário. E letra D, estadista e anticapitalista. Não, pessoal. Nazismo era capitalista. Seguia um Estado, seguia ali uma economia capitalista. Tinha propriedade privada, tinha empresa privada. Muitas, inclusive, se fortaleceram durante esse período da Segunda Guerra. Esquece isso de não ter capitalismo no nazismo, pois tinha sim. E letra E, era nacionalista, era sim, e anticomunista. Realmente, essas duas características aí são marcantes. Exercício 5 para fechar a aula de hoje. Vamos lá. O período entre guerras ficou muito marcado pela existência de regimes totalitários e outros regimes autoritários que se inspiravam neles. Getúlio Vargas aqui no Brasil, por exemplo. Os casos de totalitarismo desse período são o stalinismo, o fascismo e o nazismo. Comando. Entre as características dos regimes totalitários, selecione a alternativa incorreta. Letra A, uso do terror. Correto, usavam. Letra B, pluripartidarismo. Como eu falei, regime totalitário, em geral, não tem mais de um partido. E se tiver mais de um, é um partido que domina e o outro que está ali só de figurante, só para dizer que tem mais de um, mas esse segundo aí não tem poder nenhum. Não tem oposição, entendem? Pode até ter mais de um partido, mas não vai ter oposição. Letra C, censura, usavam. Letra D, criação de inimigos internos ou externos o tempo inteiro. É uma das maiores características. O tempo inteiro o mundo está acabando e tem um inimigo. Tem um terrorista, tem um país querendo atacar. Eles instauram o medo para poder radicalizar as políticas sociais e econômicas. Letra E, culto ao líder, também tinha. Logo, pessoal, só pode ser a letra B, não tinha pluripartidarismo. Gabarito das questões aí. E aí, pessoal, fechamos a aula de hoje. Sociedades simples e complexas. Qualquer dúvida, vocês botam aí nos comentários que eu respondo depois, pessoalmente, a cada um de vocês. Pessoalmente não, pelo texto, né? Que dá, a não ser que nem o amigo, que nem falaram lá de Ilhéus, né? Se quiser convidar a gente para viajar aí pro Brasil, a gente vai. Enfim, aí, pessoal, fechando a aula, aquele recado de sempre, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, ativar o sininho da notificação. Por favor, quem não fez isso, faça isso.
agora, nesse momento, vai ajudar demais e incentivar pra caramba a gente continuar trazendo esse conteúdo gratuito para vocês. Valeu, gente. Fechamos então Sociologia.